Glória a Deus! Tenham um excelente dia na presença do Senhor e sejam bem-vindos ao canal Imagem e Semelhança de Deus. Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos meditar em Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Mas primeiramente vamos agradecer, orar e pedir a bênção de Deus. Senhor Deus Pai, ao Senhor agradeço pelo dia de hoje. Pedimos, Pai, que nos cubra com o sangue do Cordeiro e que toda ferramenta planejada e preparada contra nós e nossas casas caia por terra pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do nosso Deus vivo, pedimos teu imenso favor para nos direcionar do nosso levantar ao nosso deitar e que possamos, através da nossa vida, glorificar a Deus Pai, nos submeter a Jesus Cristo e aos seus ensinamentos e a enaltecer a voz, Espírito Santo, que nos vivifica diariamente. Consagro-me ao Senhor e peço pelo poderoso nome de Jesus que toda palavra que dita seja liberada e dirigida pelo Espírito Santo do meu Deus vivo, que cada palavra seja mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetre até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e que ao ouvirem conheçam a verdade e a verdade liberte. Em nome de Jesus oramos, pedimos, quem crê, concorda, diz amém. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos meditar em Êxodo, capítulo 6, versículo 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Quando Deus declara, sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor declara que apareceu face a face aos seus filhos. Quando o Senhor convoca Moisés para falar em nome dele, o grande eu sou, o Senhor declara: para os pais dessa nação, o Senhor apareceu como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas agora para Moisés, pelo seu nome, o Senhor, ele será perfeitamente conhecido através de sinais e maravilhas, demonstrando assim a sua justiça, força e poder, o poder que está sobre os céus e a terra, o Senhor dos senhores. Era a hora de se apresentar como Jeová Tsidkenu e Elohim, mas também Senhor da misericórdia e bondade para com seu povo através da aliança que garante seu favor de geração em geração. Vamos voltar para Gênesis e entender o princípio da aliança mediante a uma declaração até o momento em que Noé achou graças diante dos olhos de Deus. Vamos lá. No começo, Deus declara, em Gênesis capítulo 1, versículos 3, 4 e 26, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus declarou: e quanto ao homem, Deus o fez à sua imagem e semelhança. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No primeiro, temos uma declaração e posteriormente uma ação, ambas realizadas pelo nosso Deus Todo-Poderoso, dando origem aos céus, à terra e tudo que está acima, abaixo e nela. Então nós vimos o homem se afastando de Deus após um ciclo de desobediência que se originou em Adão e Eva, seguido do primeiro homicídio de Abel. Posteriormente, nós temos o nascimento de Sete, onde Eva disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então Deus volta a ser invocado, clamado entre os homens através de Enos, filho de Sete. Na genealogia de Sete, temos como descendente Enoque, porquanto Deus o tomou, levou para si. Aqui nós notamos uma clara diferença. Enos começou a invocar, clamar a presença de Deus, enquanto Enoque andava com Deus. Santificado e livre de iniquidade, Deus então o leva para junto de si. Andar com Deus traz consigo a presença de um Espírito Santo, capaz de tirar de nós toda a maldade, desde que tenhamos um coração aberto a receber as ordens de Deus, a ouvir e seguir suas instruções. Enoque era avô de Lameque, pai de Noé. Lameque foi responsável pelo primeiro ato de declarar uma bênção. Primeira bênção partindo da boca de um homem para o seu descendente. Lameque diz: a quem chamou Noé, dizendo:
este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Esse trecho ele está descrito em Gênesis, capítulo 6, versículo 29. E a partir de então, o destino de uma geração é dado por uma declaração, por uma bênção, a bênção do Consolador. Então podemos dizer que houve a primeira quebra de um ciclo de maldição, através da declaração de Lameque. E nós podemos analisar que o que gerou a motivação dessa bênção foi justamente um ambiente de iniquidade, um ambiente totalmente controverso, onde se instalava a maldade. Isso é percebido nas palavras de Lameque, um ambiente onde a presença de Deus era pouco clamada, era pouco requerida, pois era uma época onde a maldade, a incredulidade, a imoralidade já estavam se instalando. E mesmo assim, Lameque, em meio a tudo que ocorria, não perdeu a esperança, demonstrou a fé que nele habitava. Lameque não pertencia a nenhum grupo de oração, a nenhum grupo religioso, não tinha nenhuma igreja estabelecida, mas mostrou força e retransmitiu essa força e fé para o seu filho Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus. Aqui estava o Consolador declarado pela boca de um homem, Lameque, seu pai. Deus então salva Noé e sua família e estabelece uma aliança com todo o gênero humano a partir de Noé. Vamos meditar então em Gênesis, capítulo 5, versículos 20 e 32. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu Jered, pai de Enoque. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si tomou. Matusalém, pai de Lameque, viveu 969 anos, e Lameque viveu 777 anos. Em Jered, vemos um aumento na idade. Percebemos uma longevidade maior do que a de Adão. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos. Após Adão, houve um decréscimo no tempo de vida, e somente em Jered esse acréscimo foi novamente percebido. E o que houve com a descendência de Jered? Enoque. Enoque andou com Deus. Ou seja, durante a vida de Jered, não somente houve a invocação do nome de Deus, como possivelmente houve a obediência a Deus. Jered não só clamou, como conheceu e amou o nome de Deus, em meio a uma época em que a maldade se alastrava. Jered, por conhecer a Deus e seu nome, amou e temeu a Deus, se atentando em andar em caminhos retos e agradar a Deus. Jered não só clamou, como conheceu e amou o nome de Deus. Em meio a uma época em que a maldade se alastrava, Jered, por conhecer a Deus e seu nome, amou e temeu a Deus, se atentando em andar em caminhos retos e agradar a Deus. E então ele começou a andar em sabedoria. Jered se apartou do mal e procurou a paz. Foi um homem que começou a ouvir a Deus e a andar em seus caminhos e guardar seus dizeres. Não andava enganosamente, guardou as palavras de Deus, pois Deus não deixava de responder a quem o clama. Jered viu a assolação chegar próximo à sua tenda e guardou-se de caminhos que levariam a maldições, pois vemos dois momentos em que há decréscimo de idade. Diminuição do tempo de vida na genealogia de Sete, e em seguida vem um acréscimo. O pai de Jered, Maalalel, teve todos os seus dias o total de 895 anos, menor tempo de vida depois de Adão. Maalalel possivelmente se viu se desviando da presença de Deus. E entre o fim da vida de Maalalel e a vida de Jered, houve a necessidade em clamar pela presença de Deus, que passa a fortalecer a sua descendência a partir de então. A longevidade é uma das inúmeras promessas garantidas por Deus de quem anda nos caminhos de Deus. Nós vemos isso em Salmos 91, versículos 15 e 16.
Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa promessa é para quem escolhe se abrigar debaixo das ordens de Deus, se protegendo pela direção do Altíssimo em obediência e temor. Nós temos também Provérbios 9, versículos 10 e 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. O temor e a prudência nos levam a conduzir nossas vidas através da palavra de Deus, através do ouvir ao Senhor e suas instruções. Por intermédio do Senhor seremos conduzidos e teremos nossos dias multiplicados. Em Provérbios 3, versículo 2, é dito, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aqui é um trecho de Provérbios que instrui os jovens a guardarem os mandamentos de Deus no coração e a observar e praticar a lei de Deus. Se buscarmos o Senhor desde cedo, desde jovens, e observarmos e praticarmos seus princípios e buscarmos conhecer e viver sua palavra, não confiando na força do nosso braço ou no nosso próprio entendimento, então acharemos graças diante de Deus. Em Provérbios 4, versículo 10, nós temos: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Ouvir a Deus é a garantia de ter os nossos caminhos direcionados a veredas de retidão, caminhos e atitudes corretos. A amar a palavra é amar a sabedoria é amar a Deus. Com base na palavra de Deus, Jered teve fé, ouvia Deus e teve instrução dadas pelo próprio Deus e que foram repassadas a seu filho Enoque, que não só creu como viveu e andou na palavra, ou seja, praticou muito melhor que Jered, assim andando com Deus, sendo levado por Deus. Enoque era santo e reto perante a Deus, em uma época em que a maldade era grande. E assim sucessivamente as bênçãos e ensinamentos seguiu de geração em geração, assim como dito em Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Enoque foi pai de Matusalém. Se Enoque foi levado por Deus, Matusalém, quando criança, foi ensinado nos caminhos que deveria andar e nas direções deixadas pelo seu pai Enoque, que fizeram com que a bênção da longevidade viesse também sobre Matusalém. Apesar de não ser levado por Deus, Matusalém foi o homem que mais teve seus dias prolongados na terra. Ele viveu 969 anos. E quando falamos de longevidade, não é só o aumento de vida na terra, mas vida e paz, como dito em Provérbios 3, versículos 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. Isso soa como uma bela melodia. Ouvir a Deus, seguir as suas palavras, ser obediente, nos garantirá uma vida longa de sabedoria. E quando há sabedoria, há prosperidade em todas as áreas, física, mental e espiritual. Há saúde, há provisão, há bons relacionamentos, há proteção. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é a paz na alma, perfeita e livre de qualquer tribulação. E através dessa palavra, o que o Espírito Santo convida a trazer para a sua vida é o rompimento de ciclos através da declaração direcionada através da palavra de Deus. Não espere por um ambiente considerado propício para começar a profetizar, abençoar. Traga a existência, não espere chegar na igreja para declarar a bênção, a cura, a provisão, a libertação. Vá para a igreja, vá para o culto com a firme convicção de prestar ato de adoração, de ação de graças. Comece agora mesmo a declarar sobre a sua vida palavras de cura, de libertação, e toda e qualquer maldição cairá por terra em nome de Jesus.
O ambiente em que você se encontra te mostrará a necessidade a ser suprida. E o ambiente propício é aquele que precisa submergir ao ponto de dar força propulsora para trazer à existência a palavra intencional proferida como bênção, como declaração, como oração, como profecia. Então vemos Lameque intercedendo através de uma bênção intencional a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque, diferente de seu pai e avô, viveu menos. Possivelmente houve um ponto de ruptura entre o caminho de fé percorrido anteriormente e ao que Lameque estava vivendo. Mas apesar do desespero, trouxe à existência o suspiro com a palavra intencional que traria o consolo para as próximas gerações. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e o Espírito Santo está dizendo agora para você que chegou nessa palavra, é hora de virar o cativeiro, é hora de fazer com o que ninguém na sua família, na sua linhagem fez. É hora de declarar a palavra, mesmo em momento de incerteza, porque a palavra ela é certa, viva e eficaz. É hora de chegar sobre o seu filho e profetizar, declarar: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. E para você declarar: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. E o cativeiro começa a ser virado a partir de você, a partir da sua declaração. Clame a Deus, busque os caminhos, a palavra, os princípios e viva como Noé, pois está chegando o dia de entrar na arca. O convite é de entrar na arca e edificar um altar dentro da arca que é sua casa, sua família. Porque enquanto você edifica dentro, eu edifico fora, diz o Senhor. Traga para dentro a palavra, a adoração, a obediência, a renúncia e declare, porque eu já estou com tudo pronto para virar esse cativeiro, só esperando você declarar, chamar a existência. Lameque não teve música de fundo, não teve belo cenário, nem tampouco palavras com ênfase motivacional, porque ele foi o declarador em momentos difíceis. E Deus já estava com tudo pronto, esperando alguém declarar, e esse alguém foi Lameque. Noé, ele não esperou por fogos de artifício, ele começou a construir a arca mediante uma palavra verdadeira, viva e eficaz. Ele se moveu por obediência e temor a Deus. É hora de clamar a Deus, porque Ele está esperando por novos Lameques que tenham fé para declarar e quebrar qualquer ciclo de maldição a partir de uma declaração. E que estejam dispostos a andarem conforme a sua palavra, a andarem com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Declara e se mova pela palavra em obediência e temor. É esse o convite do Espírito Santo. Vamos orar? Deus Pai, pelo poder do nome de Jesus, declaramos em concordância Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. É debaixo dessa proteção, da proteção da palavra de Deus e pelo poder do nome de Jesus Cristo, que declaramos que a partir da nossa geração, nossa família começa a ser restaurada. Começa a ser liberta de toda e qualquer maldição, pois reconhecemos e declaramos Jesus Cristo como nosso único Salvador, Jesus Cristo como nosso Senhor, e clamamos pela presença do Senhor Deus vivo em nossas vidas, para que possamos nos submeter à vossa vontade, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor comece a nos forjar para sermos servos, tementes e obedientes, dispostos a renunciar tudo que possa corromper o corpo, a alma e o espírito, e que aprendamos
a nos guardar e nos proteger dos ataques do inimigo através da palavra de Deus e do poderoso nome de Jesus, nos submetendo somente à boa e perfeita direção de Jesus Cristo, que nos conduzirá a Deus Pai através do Espírito Santo, o nosso Consolador. Jesus, nessa caminhada pedimos que o Senhor nos conduza a todo momento e que o Senhor nos blinde com vosso sangue sagrado, nos protegendo e guardando e livrando de todo mal. Pedimos e concordamos em oração. Amém, amém e amém. Eu peço que vocês encaminhem essa palavra para alguém, pois a palavra de Deus ela é viva, eficaz e atemporal. Ao encaminhar, vocês se tornam ponte de Deus, cumprindo o que está escrito em Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ao repassar essa mensagem, vocês estão contribuindo para que a palavra de Deus se cumpra. E que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Um excelente dia na presença de Deus. Amém.